Nesta videoaula vamos exemplificar o preenchimento da Declaração Mensal de Remunerações AT, aquilo a que se denomina pela DMR-AT. Esta declaração ela é enviada pelas entidades do dia 1 ao dia 10 do mês seguinte. Vai eventualmente ter associado um valor do IRS a pagar das quantias retidas na fonte aos trabalhadores dependentes, e essa verba do IRS a pagar terá de ser paga do dia 10 ao dia 20 do mês seguinte. A declaração que nós vamos preencher é a Declaração Mensal de Remunerações AT. Esta declaração destina-se aos rendimentos do trabalho dependente. As empresas, como já referi, as entidades que paguem estes rendimentos do trabalho dependente vão preencher e enviar mensalmente esta declaração. Nós já vamos começar a preencher a declaração e vamos preencher em particular o quadro 5 da declaração, que é a relação dos titulares dos rendimentos. Aqui vamos destinar uma linha para cada trabalhador, mas depois, em função do tipo de rendimento, como vamos ter diferentes códigos, possivelmente vamos ter de abrir duas ou mais linhas para cada um dos trabalhadores da empresa que tenha tido rendimentos do trabalho dependente, trabalhadores residentes que tenham tido rendimentos do trabalho dependente. Nesta declaração haverá também lugar para a retenção de IRS feita ao rendimento sujeito ao trabalhador, bem como a contribuição obrigatória. Nós, no caso concreto, vamos trabalhar com a segurança social. Há que verificar os códigos que os rendimentos vão ter, por isso é importante termos em atenção as instruções da declaração. Quando estamos perante rendimentos do trabalho dependente, o código A vai ser associado a rendimentos que estão sujeitos, mas depois existem códigos específicos, nomeadamente, por exemplo, o código A3, que vai ser associado ao subsídio de férias, o código A4 ao subsídio Natal, por exemplo, rendimentos em espécie, temos aqui códigos específicos, por exemplo, o código A63 para rendimentos do trabalho dependente, utilização da casa de habitação fornecida pela entidade patronal, o código A66, também um rendimento em espécie resultante da utilização pessoal pelo trabalhador ou membro do órgão social de viatura automóvel que gera encargos para a entidade patronal. Temos depois os rendimentos isentos, mas que vão ficar sujeitos ao englobamento, aqui com os vários códigos associados. Os rendimentos não sujeitos ao imposto, sobre o qual a entidade não vai aplicar retenção na fonte. Destaque, por exemplo, o subsídio de refeição, na sua parte não sujeita, atualmente em 2023 até 5,20 euros por dia, quando pago em dinheiro, o subsídio de alimentação não está sujeito e, portanto, teremos em consideração para a parte não sujeita o código A21 e para as ajudas de custo na sua parte não sujeita teremos em consideração o código A22, por exemplo. Aqui no código A21 do subsídio de refeição e no código A22 das ajudas de custo e deslocações em viatura do próprio trabalhador, aqui nós vamos considerar as partes não sujeitas. Ou seja, para 2023, o subsídio de alimentação até 5,20 euros por dia, quando pago em dinheiro, é não sujeito. Se for pago em vale de refeição, em cartão, 8,32 por cada dia,
parte não sujeita, e se viermos ultrapassar estes valores diários para o trabalhador, o excedente é sujeito e, consequentemente, o excedente será integrado com um código A de sujeito. As ajudas de custo para os trabalhadores, o limite diário, estamos aqui a falar de ajudas de custo a 100%, completas, 50,20 quando pagas por deslocações no país, 89,35 quando pagas no estrangeiro. Estes são os limites até aos quais, estes são os valores até aos quais o rendimento é considerado não sujeito. E, portanto, vai ter o tal código que está aqui como código A22. O caso dos membros dos órgãos sociais, as ajudas de custo até 69,19 por deslocações no país, o limite diário até o qual não está sujeito o rendimento, e também não está sujeito para deslocações ao estrangeiro 100,24 € se ultrapassar os limites que referi. O excesso integra a parte sujeita e virá com o código A. O valor ao quilómetro atualmente é de 0,36 por cada quilómetro percorrido na viatura própria ao serviço da empresa. Este valor integra também vezes o número de quilómetros durante o mês, em conformidade com o preenchimento do mapa de quilómetros, será considerado parte não sujeita. Outros rendimentos que venham a ser considerados não sujeitos e que estejam nos artigos 2º e 2º-A do Código do IRS e que não estejam especificamente previstos com outro Código de Rendimentos, vão ter o Código A23. Bem, face a isto, portanto, há que ter em consideração todos estes códigos porque podemos vir a utilizá-los. No caso prático que vou resolver, vou utilizar alguns deles. Eu vou fazer o preenchimento diretamente da declaração que consta no Portal das Finanças, a DMR. Já tenho aqui o quadro 5. Vou ter que adicionar linhas porque vou fazer o preenchimento na base do caso prático global número 1 do curso, onde foram trabalhados 4 trabalhadores. A Marta, o Pedro, o Manuel e a Margarida. Têm vários tipos de rendimentos. Vamos ter aqui de utilizar vários códigos distintos para o preenchimento da declaração mensal de remunerações. Uma vez que foram feitos todos os cálculos para o mês de referência, quanto à Marta, nós tivemos uma remuneração mensal de 1.800 €, a parcela do subsídio de alimentação não sujeita foi 114,40, a parcela do subsídio de alimentação sujeita 17,60. Ela teve depois retenção de 350 € em sede IRS e 11% de segurança social sobre a parcela sujeita foi de, portanto, a segurança social incidiu sobre 1.817,60 e foi de 199,40. Estes são os elementos para o preenchimento das linhas respeitantes à Marta. Então, relativamente à Marta, vamos preencher para a Marta. Começamos por identificá-la com o seu número de identificação fiscal. Eu vou considerar aqui este número que está no enunciado. Quanto ao rendimento, vamos começar pelos valores sujeitos. Integra o valor sujeito a parcela do vencimento mais a parcela do subsídio de alimentação sujeito. Portanto, deu 1.817,60. O tipo de rendimento é considerado o código A. Não esquecer as instruções que eu acabei de referir, respeitante ao modelo. O código A vai integrar vários rendimentos sujeitos, com a exceção daqueles que têm um código específico para rendimento sujeito.
nomeadamente o subsídio de férias, que vai ter o código A13 em específico, o subsídio Natal, que vai ter o código A4 em específico, mas quando não há um código específico, tudo o que é sujeito integra com o código A. Agora, ela teve o subsídio de alimentação na sua parcela não sujeita. Até 5,20 € vezes o número de dias foi não sujeito. E o subsídio de alimentação na parte não sujeita tem que estar associado ao código A21. Razão pela qual vamos ter de, seguidamente, considerar apenas uma linha para isso. Mas ainda não terminamos esta. Portanto, código A, tipo de rendimento sujeito, o local de obtenção no continente, a retenção em sede de IRS foram 350 € de retenção de IRS e para efeitos de segurança social o valor foi de 199,94. No fundo são 11% de 1817,60. Aqui na Segurança Social nós integramos a parcela que diz respeito ao trabalhador. Sabemos que depois a empresa terá 23,75 como encargo, mas aqui na DMR nós consideramos os 11% que é descontado no recibo do trabalhador. Temos de identificar a Segurança Social com o seu número fiscal, 500-715505 é o número fiscal da Segurança Social. Portanto, relativamente a esta linha está. Vamos ter de considerar mais uma linha, respeitante a esta trabalhadora, uma vez que ela tem associado o valor de 114,40, que é um subsídio de alimentação não sujeito e que tem o código A21 e corresponde à sua obtenção do rendimento no continente. Como está ou como é não sujeito, não haverá retenção de IRS, nem de Segurança Social, nem constitui base de incidência para efeitos de Segurança Social. Ele é considerado não sujeito àqueles 5,20 € do subsídio de alimentação diário vezes o número de dias daquele mês, é considerado não sujeito para o trabalhador e assim está concluído. Portanto, relativamente à primeira trabalhadora, temos então os 1817 de sujeito, o rendimento não sujeito aqui em concreto foi o subsídio de alimentação, a retenção de 350, a Segurança Social de 199,94. E, portanto, esta linha está, aqui da folha de remunerações, está devidamente declarada na DMR e com aquelas subdivisões que a DMR assim o exige. O próximo trabalhador foi o Pedro. O Pedro tem um rendimento sujeito de 1.123,65, rendimento não sujeito totaliza 172,73, mas ele tem duas vertentes, já vamos ver. A retenção de IRS foi de 60 €, a Segurança Social de 123,60. Bom, no caso concreto do Pedro, vamos verificar o seguinte. O Pedro teve o seu vencimento, depois há uma parcela de subsídio de alimentação não sujeito, igual à Marta, uma parcela de subsídio de alimentação sujeito, 17,60. Ele teve também abono para falhas. O Pedro teve abono para falhas. O abono para falhas é não sujeito em relação a 5% da remuneração mensal média do trabalhador. Nós fizemos esse cálculo anteriormente. 5% da remuneração mensal média do trabalhador dá 58,33 €. O seu abono para falhas foi de 80 €. Portanto, até 58,33 ou 58,33 é considerado a parte não sujeita. 80 € acima de 58,33 é considerada a sua parte sujeita. 21,67 é considerado sujeito.
ele também teve um conjunto de trabalho suplementar, que calculamos os respectivos valores, os respectivos acréscimos de 25% na primeira hora, 37,5% na segunda hora, 50% quando em trabalho suplementar em dia de descanso complementar ou obrigatório, fizemos todos esses cálculos. Temos aqui um somatório de trabalho suplementar de 84,38. O trabalho suplementar é objeto de retenção na fonte autónoma, e assim o fizemos. Também, muito importante, que a partir do dia 1 de janeiro de 2023, a taxa de retenção autónoma a aplicar à remuneração referente a trabalho suplementar é reduzida em 50%, mas a partir do momento em que o trabalhador tenha acumulado mais de 101 horas suplementares, inclusive. E, portanto, só a partir desse limiar é que será reduzida a 50%. Não o fizemos relativamente a este trabalhador, porque ele até à data tinha apenas 12 horas de trabalho suplementar acumuladas. Portanto, temos aqui a parcela do abono para falhas não sujeito, a parcela do abono para falhas sujeito e a parcela do trabalho suplementar. Depois temos as retenções na fonte globais que incidiram. Eu tive, obviamente, de fazer uma retenção autónoma sobre o trabalho suplementar e sobre as restantes verbas fizemos o somatório dos valores e totalizou depois um valor líquido a pagar ao trabalhador. Vamos então reunir toda esta informação na Declaração Mensal de Remunerações AT, e tendo em consideração as devidas tipologias e declarar corretamente estes valores. Bom, temos então o Pedro, vamos ao seu número de identificação fiscal. Vamos começar pelos valores que vão ter de ser integrados com o código A. Portanto, com o código A serão as parcelas sujeitas. Portanto, com o código A, vamos só recuperar que para efeitos de valores sujeitos, o Pedro tem 1123,65. Portanto, vencimento, subsídio de alimentação sujeito, abono para falhas sujeito, trabalho suplementar sujeito, apesar de que o trabalho suplementar teve retenção na fonte autónoma, por isso eu encontrei uma taxa de retenção na fonte para 1039,27 e na base dessa mesma taxa apliquei autonomamente sobre 84,38, assim o determina a lei. Quando for paga remuneração relativa a trabalho suplementar, a taxa de retenção a aplicar é a que corresponder à remuneração mensal do trabalhador dependente referente ao mês em que aquela é paga ou colocada à disposição. Mas não esquecer que subsídios de férias e Natal, a remuneração relativa ao trabalho suplementar, são sempre objeto de retenção autónoma. Temos de encontrar uma taxa apenas para o trabalho suplementar, não podemos estar a somá-lo aos restantes valores para efeitos da retenção na fonte. Assim o fizemos. E, portanto, o valor global sujeito à retenção, 1123,65. Então vamos considerar 1123,65. Este é um valor com código A, sujeito, obtido no continente, retenção na fonte sobre os valores 60 euros, a segurança social 123,60, ou seja, os 11% sobre o respectivo valor de 1123,65. Mais uma vez, o número fiscal do regime de proteção, portanto, aqui é a Segurança Social. Portanto, havendo associação de desconto de Segurança Social, colocamos ali o número fiscal da Segurança Social.
Portanto, não vamos ter aqui mais nada nesta linha. Agora, o Pedro teve o seu subsídio de alimentação parte não sujeita e o abono para falhas parte não sujeita. E as instruções ditam que haverá um código para subsídio de alimentação parte não sujeita e haverá um código para os outros rendimentos não sujeitos que não estejam referidos aqui nestas, portanto, em códigos específicos, consideramos o A23 para outros rendimentos não sujeitos referidos no artigo 2º e 2º-A do Código do IRS, que não estejam especificamente previstos com outro código de rendimentos. E, portanto, o abono para falhas assim será designado. Então vamos ter mais uma linha agora para identificar 114.40 de código A21, subsídio de alimentação não sujeito, obtido no continente. E depois vamos repetir mais toda uma linha para agora identificar especificamente o abono para falhas 58.32, que vai ter o código A23, obtido no continente. Portanto, o abono para falhas, o Pedro tinha funções relacionadas com contagem de caixa, a empresa estava obrigada a pagar-lhe uma verba mensal de 80 euros de abono para falhas, 5% da remuneração mensal média, que deu 58,32, não está sujeito, portanto é uma parte excluída de IRS, bem como de base de incidência para a Segurança Social, funciona exatamente da mesma maneira, mas, de acordo com as tais instruções, teremos que lhe atribuir o código A23 para a parcela excluída de tributação, não sujeita. Portanto, relativamente ao caso do Pedro, está tudo preenchido. Vamos agora avançar para o próximo trabalhador. O próximo trabalhador é o Manuel Silva. O Manuel Silva, ele tem aqui uma parcela de vencimento mensal, da sua base mensal, de 1.400 euros, associado diuturnidades, um abono pela antiguidade do trabalhador. Esta empresa teve de lhe pagar mais as diuturnidades, portanto está-lhe a pagar mais as diuturnidades, cujo instrumento de regulamentação coletiva do trabalho que se aplica a esta entidade, de acordo com a classificação de atividade económica, determina que o trabalhador tem direito a diuturnidades de 80 euros. Ele também tem direito ao subsídio de alimentação, a parte não sujeita, a parte sujeita. Teve direito a ajudas de custo, parte não sujeita e parte sujeita, ultrapassou o limite diário e, portanto, tivemos de desdobrar as ajudas de custo em duas partes. A parte não sujeita à IRS, na base de 50 euros, 20 vezes 2 dias, foram 2 dias de ajudas de custo, e depois a parte sujeita ao IRS e à Segurança Social, uma vez que a empresa está-lhe a pagar 80 euros diários em 2 dias, acima de 50,20, 59,60, foi sujeito tanto ao IRS como à Segurança Social. E depois temos aqui uma comissão de 390 euros, que é um valor integralmente sujeito ao IRS e à Segurança Social. Portanto, de valores sujeitos, há aqui um somatório de valores sujeitos, tanto a IRS como a Segurança Social, de 1945,60. Portanto, engloba vencimento, diuturnidade, a parcela do subsídio de alimentação sujeito. Esta empresa aqui só pagou 20 dias de subsídio de alimentação porque 2 dias tinham sido pagos ajudas de custo e, portanto, não haverá assim duplicação dos valores.
depois 59,60 das ajudas de custo, mais 390 das comissões. Portanto, vamos começar aqui por declarar esta verba que está sujeita e, portanto, vai ter associado o código A, o número de identificação fiscal do trabalhador, seguidamente a verba de 1945,60, verba essa integralmente sujeita ao IRS, obtido no continente, faz descontos de IRS, foram 281 euros de IRS, e fez desconto de Segurança Social, e a Segurança Social foram 214,02. Mais uma vez que desconta a Segurança Social, não esquecer ali o número de identificação fiscal, para que depois, no fim, não haja qualquer erro a quando da entrega. Portanto, esta é a linha para o trabalhador das suas parcelas sujeitas. Agora, o trabalhador tem mais parcelas, portanto, ele tem a parte não sujeita do subsídio de alimentação e a parte não sujeita das ajudas de custo. E, portanto, vamos ter de considerar essa situação. Vamos começar pelo subsídio de alimentação. Foram 104 euros, porque no fundo são 5,20 euros vezes os 20 dias, porque tiramos-lhe 2 de subsídio de alimentação, porque teve 2 dias ajudas de custo completas. Código A21 para o subsídio de alimentação, obtido no continente. Portanto, não faz quaisquer descontos, porque é a parcela não sujeita. Depois, vamos repetir mais uma vez, e temos as ajudas de custo, os 2 dias, 50,20 euros vezes 2, portanto 100,40 euros. As ajudas de custo têm o código A22, na sua parte não sujeita, não é? Exatamente como está nas instruções. Não esquecer a questão aqui das instruções, há código 22, corresponde a ajudas de custo e deslocações em viatura do próprio, caso fossem quilómetros pela utilização da viatura própria do trabalhador ao serviço da empresa, a parte não sujeita é declarada com código A22. Assim está feito. Há código A22. Relativamente a este trabalhador, está tudo, portanto, é isto que foi declarado. Temos o quadro geral, respeitante aqui ao Manuel, portanto 1945, depois os rendimentos não sujeitos que incluíam o subsídio de alimentação e as ajudas de custo foram devidamente divididos, 281 euros de retenção de IRS, 214,02 de Segurança Social e depois o líquido que ele vai receber, o valor líquido a receber. Portanto, para efeitos de DMR está tudo feito. O último trabalhador é Margarida Maia. A Margarida, ela tem como rendimento sujeito 1417,60 e como rendimento não sujeito a parte do subsídio de alimentação não sujeito. O IRS retenção na fonte 198 e 155,94 a Segurança Social, a componente 11% do trabalhador. Bom, relativamente à Margarida, ela recebe o subsídio de férias e o subsídio de Natal em duodécimos. Na base de 1.200 euros mensais, em duodécimos dividimos-lo por 12, os 1.200, e tem o duodécimo do subsídio de férias de 100 euros e o duodécimo do subsídio de Natal de 100 euros. Portanto, é assim que ela está a receber o subsídio de férias e o subsídio de Natal. O subsídio de férias tem um código, o subsídio de Natal tem outro código. E, portanto, também fazem retenção na fonte autónoma. Ou seja, a Margarida, ela tem
uma remuneração na base dos 1.200 euros. Aliás, exato, a Margarida tem uma remuneração na base dos 1.200 euros. Ela é não casada e não tem dependentes. E, portanto, relativamente às tabelas de IRS, o não casado, corresponde à tabela 1, para 1.200 euros, onde nós nos situamos no limite imediatamente a seguir a 1.200 euros, e considerando zero dependentes, a taxa de retenção é de 14%. E vamos ter de aplicar esta taxa autonomamente ao subsídio de férias e ao subsídio de Natal. Portanto, o subsídio de férias e o subsídio de Natal não podem somar aos valores restantes para efeitos de retenção na fonte. Isso também acontecia, como eu expliquei anteriormente, com o trabalho suplementar e rendimentos de anos anteriores. Bom, foi assim que nós fizemos o cálculo e, portanto, temos os valores a declarar. Vamos começar por declarar de forma autónoma os 1.200 de vencimento mais os 17,60 de subsídio de alimentação e de forma autónoma o subsídio de férias e o subsídio de Natal. Então vamos começar precisamente por isso. Vamos aqui adicionar algumas linhas, vamos ter várias linhas para o caso desta trabalhadora, que tem como número fiscal este número que estou aqui a referenciar. Começamos então pelo valor de 1.217,60, que engloba o vencimento e a parcela do subsídio de alimentação que está sujeito. E, portanto, vai ter o código A. O rendimento foi obtido no continente. A retenção na fonte associada a estes valores foi de 170 euros. E para efeitos de segurança social, 133,94. Portanto, isto corresponde a 1.217,60 vezes 11%, 133,94. E identificar o número da Segurança Social, 500715505. Agora, vamos ter de voltar a considerar a parcela do subsídio de férias e a parcela do subsídio de Natal e autónomos. De acordo com as instruções, o subsídio de férias terá código A3 e o subsídio de Natal código A4. E vamos ter de considerar agora esta situação, ou seja, uma linha para cada um. 100 euros com o código A3, continente, foram 14 euros de retenção na fonte e, obviamente, 11 euros de segurança social. E, mais uma vez, o número fiscal da segurança social. E depois uma nova linha, exatamente com o número de identificação fiscal do trabalhador, o 12º do subsídio de Natal, cujo código é A4, subsídio de Natal, portanto colocamos aqui a autonomia, foi obtido no continente, 14 euros em sede IRS, retenção na fonte, 11 euros de segurança social, identificação, número fiscal da segurança social. Sempre que há aqui linha para segurança social, associamos, obviamente, o respectivo número. Bom, isto agora apenas falta declarar a parcela do subsídio de alimentação de 114,60
114,40. Portanto, a parcela do subsídio de alimentação não sujeita ao IRS, que é o código A21 e que foi obtido no continente e que é considerado não sujeito para efeitos de IRS. E também, já agora, de Segurança Social. Então vejamos aqui os nossos somatórios, aqui nesta parte final, e vejamos que, para efeitos de contribuições obrigatórias, a empresa tem a pagar 693,50, obviamente que foram valores retirados aos trabalhadores, os 11% sobre os valores, as bases de incidência para efeitos de segurança social, 889 euros é o valor que a empresa vai ter de pagar de IRS, uma vez que a empresa está-se aqui a substituir aos trabalhadores, substituição tributária, para que até ao dia 20, do dia 10 ao dia 20 do mês a seguir, sejam pagas as quantias retidas na fonte aos trabalhadores e que vão funcionar como uma antecipação do IRS que será depois calculado a quando da entrega do modelo 13 e do respectivo anexo A por parte dos trabalhadores e pela autoridade tributária. Aliás, esta declaração que agora seria validada e entregue aqui no portal das finanças, ela terá de ser validada para verificar se existem erros, não havendo quaisquer erros, portanto depois procedemos à sua entrega e teremos de emitir o documento de pagamento do IRS. E esta declaração DMR, ela vai ser preenchida todos os meses, durante 12 meses. E como estamos a ver, as finanças obtêm todos os meses a informação sobre os rendimentos que as entidades foram pagando, colocando à disposição e pagando aos respectivos trabalhadores. E é por causa desta declaração mensal de remunerações AT que quando se entrega o IRS, e especificamente estamos a falar do trabalho dependente, a entrega do IRS do trabalho dependente, o modelo 3, é realizado através do anexo A. A partir do dia 1 de abril vai começar a campanha do IRS 2022. E quando se entregar o anexo A, quando chegarmos ao nosso anexo A, vamos verificar que já lá estão os valores pré-preenchidos. Ou seja, os rendimentos, a retenção de IRS, o valor da segurança social, e está lá pré-preenchido precisamente porque as entidades patronais, ao longo do ano, foram, mês após mês, entregando esta DMR e a autoridade tributária já lá tem toda a informação. E, portanto, é por causa da declaração mensal de remunerações AT que nós já temos o nosso anexo A pré-preenchido e também existe o IRS automático, onde a autoridade tributária já tem os valores todos dos rendimentos, também das próprias despesas, quando foram confirmadas, e poderá o IRS ser dessa forma automático, por toda a informação já estar na autoridade tributária. Este seria então o quadro, a folha de remunerações. Depois também temos o quadro dos encargos por parte da entidade patronal, porque a empresa teve de ou terá de assumir 23,75% de segurança social, e, portanto, a segurança social pela parte da empresa e depois os fundos de compensação relativamente aos trabalhadores admitidos depois de 1 de outubro de 2023. Portanto, isto são situações que depois virão na declaração a enviar à Segurança Social e na declaração para os fundos de compensação. Ficou então assim exemplificado o preenchimento da DMR-AT, entregue do dia 1 ao dia 10 do mês seguinte e depois o valor do IRS a pagar, aquele valor que constava da DMR, terá de ser pago do dia 10 ao dia 20 do mês seguinte, assim como as próprias quantias da Segurança Social. Muito obrigado por ter visualizado esta videoaula e até à próxima.